Olá você, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Direito em Foco, na 16ª edição pelo Super Canal 13. Obrigado você pela sua companhia, né? Em todos os programas, a gente agradece muito, viu? Já estamos aí aqui pelo Super Canal 13 na nossa 16ª edição e começamos sempre trazendo uma mensagem para você que hoje é de Lou Holtz, que diz o seguinte: não é a carga que derruba, mas é a maneira como você a carrega. Não é verdade, doutor Vitor Hugo? Muito bem, exatamente. A carga, né? A forma como você trabalha. Tem gente que acha que o trabalho é muito pesado. Eita! Tem gente que não aguenta. E tem outro que faz com uma maestria aquele trabalho, aquela dedicação, né? Tem gente que gosta. Na verdade, primeiro tem que gostar daquilo que faz. E quem faz o que gosta não trabalha, né? Aí se diverte, né? É verdade. Eu, por exemplo, não me vejo fazendo outra coisa senão advogado, de vez em quando apresentando um programa. Mas a advocacia que é minha paixão de vida. Vamos lá. Muito bem, doutor Vitor Hugo Loureiro. Hoje saberemos: banco é responsabilizado por golpe de falso boleto de financiamento. Ih, como tem, né? Essa é muito boa. E ainda, a empregada será indenizada após cair na malha fina por culpa da empresa. Eita, o que estava acontecendo lá, hein? Imposto de renda. Você vai saber também hoje tudo sobre o direito imobiliário com a doutora Débora de Castro da Rocha. Você também vai conhecer o programa Em Loco, né? Com a doutora Janaína Chiaradia. Teremos o doutor Laércio Esteves, né? Com o direito tributário e também a economia brasileira com o economista Matheus Tal. E hoje, meu povo, atenção, hoje teremos o Espaço VET, que depois nós vamos explicar, né, doutor? VET e PET. VET. Deixa na dúvida. Isso. No último bloco. Isso, no último bloco, vocês... acompanhe. Vai ter um bloco especial no programa de hoje, o Espaço PET, ou Espaço VET. Isso. Daqui a pouquinho eu vou contar para você. Eu sou o Claudinei Santos, sou o diretor do programa, radialista. Comigo o Ney Daniel na produção e também o Eduardo Bernardi. Temos o doutor Vitor Hugo Loureiro, que está aqui ao meu lado, presidente do sindicato, o nosso comentarista do programa de hoje, advogado. E claro, sempre você, né, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha. Não adianta colocar um QR Code aqui. Se a pessoa não... Para eu não falar mais o WhatsApp, colocar o QR Code. Isso na reunião de pauta, ele falou: eu gosto de falar o número de celular porque eu sou radialista. E radialista gosta de repetir o telefone. Gosta. Tá aí o QR Code do ladinho dele, tá ali, ó. Isso, ladinho dele. Mas ele quer falar. Tá aqui o QR Code, então você apontar para esse QR Code aqui, vai direcionar você para o nosso WhatsApp, mas eu sou linguarudo e quero dizer que o nosso WhatsApp é o 41 99658 6981, doutor Vitor Hugo. Os números de telefone celular já foram pequenos, né? Já teve 6 dígitos, lembra? Já teve, 6 dígitos, era só uma milhar e 2 números aí na frente. Isso. Aí botaram mais um. E foi mais um. Agora estão com 9 dígitos. Acho que podiam parar por aí, porque daqui a pouco nunca mais você vai gravar um número de celular, né? Ai, meu Deus do céu. Esse é o complicado. Bom, deixa eu já fazer um convite desde logo a você, advogado de todo o estado do Paraná. Nós estamos aqui para Curitiba e 20 cidades da região metropolitana de Curitiba, pelo canal 13.2, é o canal Profissão do Grupo Ninter. Também para Ponta Grossa e região. Então nós convidamos você, advogado e advogada, para participar dos sindicatos advogados do estado do Paraná. sinappr.org. Basta entrar, você tem ali toda a atividade do sindicato, temos ali as notícias e também temos o cadastramento. Então você pode ali preencher e fazer o seu cadastramento. Qual a importância do sindicato para você, advogado e advogada? Aqueles que trabalham em regime CLT, que são empregados, né? Nas sociedades de advogado ou nas empresas que tenham 2 ou mais advogados, já podem celebrar com o sindicato o contrato coletivo de trabalho. Ele é tão importante que há 6 anos, como eu estou como presidente do sindicato, todos os contratos, todos os anos, são renovados os contratos. Tamanha a importância, o balizamento legal e a importância. E, na verdade, os empregadores é que nos chamam a atenção. Olha, mês que vem vai renovar o contrato. E sempre tem alguma coisa para melhorar, não só a base salarial, a promoção, a ascensão de carreira e mais as vantagens que tem. Então, é muito importante. Então, não perca tempo, entre em contato conosco, sinappr.org ou nesse karaokê aqui também. Karaokê, olha o karaokê, eu quero cantar.
Vamos no cantar, QR Code. Então. É pela nossa camisa que dá para cantar, doutor. Tá bom. Que eu tô vendo, que dá para cantar essa camisa aqui, sim. Se quiser Vamos para a notícia. Bom, a notícia, gente, a empregada, ela vai ser indenizada porque ela caiu na malha fina. E adivinha de quem era a culpa, meu povo? A culpa foi da empresa. Por que, doutor Vitor? Conta pra gente. Confusão. Uma promotora de vendas vai receber indenização de R$3.000 porque a empresa não entregou a declaração do seu imposto de renda retido na fonte para a Receita Federal. Ou seja, não fez aquela, aquela retenção, né, mensalmente, porque ela superava o valor básico, né, do imposto de renda. O que aconteceu? Aí ela teve um problema, né, e reclamou na justiça porque provavelmente deve ter sido autuada, notificada pela Receita Federal, né? E entrou na briga lá na 8ª turma do TST, então já foi para parte trabalhista, né? Que considerou ter havido uma ofensa à dignidade da trabalhadora que teve seu nome incluído lá na malha fina, isso, foi autuado pela Receita Federal. Na reclamação trabalhista, a empregada disse que a conduta da empresa de não informar o imposto de renda retido na fonte, né, gerou inconsistência na sua declaração anual e o leão não perdoa. O leão não perdoa. Hoje em dia está cada vez pior. Atenção, pessoal que está aí para declarar o imposto de renda, não perca tempo, faça a sua declaração. Por favor, em nome dos contadores, eu peço a vocês, por gentileza, não deixem para a última hora, não deixem para a última hora. Já vão entregando a documentação todinha para o seu contador e o seu contador vai fazer imposto de renda. Não deixe para aquele último dia, aquela última hora, só dá confusão. Só dá confusão. Como a gente não gosta de confusão com a produção, a gente fazer o primeiro intervalo do programa com matérias, enfim, a gente volta já, peraí. Zaido Contabilidade é uma empresa idônea, com foco na qualidade de gestão contábil de empresa de Curitiba e região. Serviços contábeis para advogados, reestruturação societária, com o objetivo de reduzir sua carga tributária, fóssil de serviço, adição e alteração de sócios e serviços na sociedade, contabilidade gerencial. Auxiliamos seus gestores na tomada de decisão. Aplicativo Zaido Empresas, análise financeira na palma da mão. Contabilidade especializada em escritórios jurídicos. Acesse www.zaido.com.br ou ligue 41 3027 9555. Olá, amigos! Quero fazer um convite para você assistir o nosso programa Direito em Foco. Todas as quartas-feiras, 19 horas, toda quarta-feira, 19 horas, nesse canal 13.2, canal Profissão. Venha conhecer assuntos jurídicos, entrevistas, notícias e informações do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Direito em Foco. Para você, toda quarta-feira, 19 horas. Voltamos com o nosso programa, né? O Direito em Foco. Direito em Foco para você que está nos acompanhando agora, muito obrigado, tá? 41996586981. Para que colocar aqui o QR Code, né? Se eu falando toda hora, né? Pra quê, gente? Pra quê? Ah, pelo amor de Deus. Ó, mas é assim, ó, a gente faz todo de brincadeira, mas também quer lembrar o nosso site, porque a gente está trazendo as notícias aqui. Sim. E todas as notícias que a gente traz, elas estão na íntegra lá no site, né, doutor? sinappr.org. Lá tem o Fórum de Notícias do SINAP, do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná,
E aqui nós trazemos o extrato da notícia. Se você quiser ver essa notícia ou outras, né, na sua íntegra, basta entrar no nosso site. E eu quero dizer que nós estamos no canal 13.2, né, canal Profissão, para Curitiba e 20 cidades na região metropolitana, também para os Campos Gerais, em Ponta Grossa, e para onde for a internet também. Se tiver internet, estamos lá. E as mídias aí, vamos longe. Até a mídia social nossa que nós vamos colocar na tela aqui para você. Isso aí. Tá, para você acompanhar a gente nas redes sociais. Volte e meia tem uma foto bonita, doutor Vitor, na praia. Não. Tem fotos minhas na praia? Não tem não, né, doutor? Tem. É profissional aqui. Tem não. Doutor Vitor Hugo Loureiro do Céu, Vamos meu lá, querido, minha querida que nos acompanha agora. Banco é responsabilizado por... Já falamos disso, hein? Por golpe do boleto falso. Conta pra gente, doutor Vitor. Olha, tal qual ainda existe o golpe do bilhete, o golpe do Paco... E lá, nós uma vez fizemos uma relação aqui dos golpes, né? Eu acho que até nós vamos voltar a esse assunto, porque não para. Simplesmente não para. A Delegacia de Estelionato está aí para provar que tudo que é golpinho não para. Agora, aconteceu o seguinte, um banco foi condenado a indenizar um homem que pagou um boleto falso para quitar o seu financiamento. Ele achou que estava pagando o seu financiamento. Ou seja, já... clonaram lá as informações dele, nome completo, CPF, endereço, colocaram tudo num boleto, fizeram lá um boleto bonitinho, enviaram para ele pagar. Pensou que estava pagando para a instituição financeira que era do financiamento dele e não era. Essa decisão foi da 12ª Câmara de Direito Privado lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ao reforçar a sentença e entendeu que o golpe aconteceu por meio de terceiro, com acesso ao sistema da instituição financeira. Pior ainda, mergulhou lá no banco. Aqui nós não vamos dar nome de banco, mas é para vocês ficarem atentos ao que está acontecendo. Nos autos, o homem conta que contratou, junto àquela instituição financeira, um financiamento de veículo. Entretanto, necessitou vender os bens após o pagamento das 7 primeiras parcelas. Em sua defesa, o banco alegou que o serviço de quitação antecipada do contrato é realizado exclusivamente através do acesso ao portal do banco e que os boletos emitidos podem ser confirmados através do código QR Code. Eu quero dizer para os senhores dono do banco que fizeram a defesa, muito bonitinho, o leigo, veja, ele não fez um curso, não é culpa dele, não fez um curso de informática, ele não fez um curso para ele ficar identificando o que é, o que não é, certo? Ele foi enganado. Né? E usaram o nome da instituição. Ele olhou o boleto, achou que aquilo quitaria o veículo dele, né? Porque foi essa situação, não era o boleto normal, era o boleto de quitação, e foi lá e pagou e não quitou coisa nenhuma, e o banco, né, quando veio a cobrar, só está devendo, não, eu paguei, entrou na justiça, o banco foi condenado pelo erro, ou seja, pela tentativa de fraude, porque foi revelado que o golpista entrou no sistema bancário para resolver essa questão aí. Ou seja, né? Ninguém tem que ser perito em nada. Eu recebo alguma coisa no meu e-mail, eu vou dar uma olhada no boleto. Eu já falei aqui, constantemente eu recebo tentando me cobrar boleto da TIM. De uma das contas de celular que eu tenho é da TIM. Muito bem. Um outro dia chegou uma conta lá, qual era o banco beneficiário? Nubank. Não, a TIM não trabalha com o Nubank, tenho certeza que não trabalha com o Nubank. Então já caiu do cavalo. Já deu ruim aí. Deu ruim aí. Olha a instituição grande, deve ser um Bradesco, né? O Itaú, porque eles vão usar as maiores instituições porque a TIM é nacional, então ela vai para todos os estados, todos os municípios. Imagina o volume de cobrança que ela tem. Mas o pessoal tenta hackear. Dá um jeitinho. Eles pegam os dados, o doutor Vitor tem os dados, manda um bolete assim, bonitinho, com o logo da TIM, acha que eu não estou atento. Eu estou atento, né? Mas tem muita gente que vai pagar. Tem gente que cai no golpe do bilhete, tem gente que cai no Paco, olha, tem de tudo ainda, é inacreditável. Nós vamos trazer esses golpes, o golpe do cartão ainda está... Do telefonema lá, minha filha está sequestrada, não sei o quê, do cartão, que o cara vem trocar o cartão na sua casa. Verdade. Olha, vem trocar o cartão e o senhor fique tranquilo, corta o cartão no meio, só que o que ele quer é aquele chipzinho que está no cartão, aquilo ali que vale. Então o cidadão, o motoqueiro foi lá, o motociclista, não estou falando que todos, né, a questão da gangue, vai lá, busca, se identifica, fala que é do banco, leva o cartão. Quando você perceber, ele já era.
passou na maquininha lá. Então, acontece de tudo. Vamos prestar atenção. Olha, não tem, Não. Toma cuidado, ligação que não se sabe de onde veio, sabe? Não faça nada correndo, tá? E muito ainda, continua. Minha família é campeã de clonar em telefone de filho. Eita! Pai, anota meu nome e telefone. A gente já começa a rir, né? Porque já sabe que o golpinho é velho, É né? antigo, né? Não dá 2 minutos, o cara vem, pai, eu tô aqui fazendo uma compra, tal, manda um pix ali para pagar. Mas, gente, não tem essas coisas, né? Pô, presta atenção. Você tem a dúvida? Faz o seguinte, espera um pouquinho, só um minuto aí que eu tenho que resolver um problema e liga pro telefone que você tem no teu Pra ter filho. a certeza. Você tá aí comprando aí alguma coisa e precisa de pix? Não, pai, não tem nada a ver. Já liga de vídeo, já direto também. Pronto, tá vendo? É isso aí. Gente, mais uma pausa no programa com coluna, com o nosso intervalo e voltamos já. Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez e nós coluna sobre a economia. E hoje, para tratar novamente a respeito de um assunto que é bastante relevante na vida econômica e que diz justamente respeito à trajetória da taxa básica de juros da economia. Eu me refiro aqui à recente redução da taxa Selic para 10,75%, sendo mais uma redução que é realizada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, justamente com seu intuito de manter uma política monetária contracionista, mas com relativas flexibilizações. E por que política monetária contracionista nesses termos? É justamente aquela política monetária que visa conter o crescimento dos preços a partir de contenção à demanda através de juros relativamente elevados. E hoje nós vamos trazer uma perspectiva um pouco diferente no tocante a essa questão, tendo aí em vista justamente o fato desta medida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central aqui do Brasil acabar se dando em contramão às medidas que vêm sendo colocadas, que vêm sendo realizadas pelos bancos centrais de economias desenvolvidas e bastante relevantes, tais quais Estados Unidos e Japão. Inclusive este último, cujo Banco Central acabou apresentando a primeira elevação de sua taxa básica de juros depois de 17 anos, sendo este um marco, um acontecimento bastante relevante, justamente em função de quebrar com o ciclo da economia japonesa em conviver com taxas de juros negativas, tendo aí em vista o histórico de deflação de preços que aquela economia vinha passando. E só que ao mesmo tempo, né, chama bastante atenção tal fato, né, tal medida do Banco Central japonês, tendo ali em vista a natureza da inflação que vem sendo colocada naquele país. Tanto é que, como se vislumbra continuamente aqui no nosso país, uma política monetária contracionista visa justamente conter o crescimento dos preços em função de se diagnosticar que há uma demanda excessiva. Contudo, se a gente para analisar a natureza da inflação na economia japonesa, nós vemos que ela está associada, sobretudo, aos custos das matérias-primas, ou seja, está associada, está vinculada com elementos que dizem, sobretudo, respeito com a oferta e não com a demanda. E isso acaba sendo bastante relevante justamente no sentido de como se determinar uma política monetária, ou seja, de quais seriam as políticas mais adequadas para lidar com esse tipo de problema. Ainda mais levando em consideração que a economia japonesa vive com uma situação que é aparentemente contraditória para a teoria econômica, que é conviver concomitantemente com baixo ritmo de crescimento econômico, aliás, agora com uma recessão técnica, com decrescimento econômico e também com inflação. E isso acaba sendo coerente com os fatos, sobretudo em razão da economia japonesa ter um salto em custos de matérias-primas, mas não ter um salto de custo do ponto de vista do trabalho.
E aí que está justamente a natureza da coisa, porque no Japão, por característica, os salários tendem a crescer menos que os preços. Ou seja, na prática, o poder de compra dos japoneses tem decrescido continuamente nesse sentido. Ou seja, apesar das rendas poderem aumentar em termos monetários, em termos de dinheiro, seus poderes de compra estão, nesse sentido, se reduzindo continuamente. Então, isto acaba levantando justamente reflexões bastante importantes, tendo em vista ali a economia que deixou recentemente, como apontamos no comentário anterior, de ser a terceira maior economia do globo terrestre. Ou seja, você tem, ao mesmo tempo, uma política que não ataca especificamente o problema da inflação e que não seria necessariamente um problema se a economia japonesa estivesse crescendo com um movimento mais dinâmico ali do ponto de vista de aumentos salariais. Porque os trabalhadores japoneses não têm poder de compra e com isso a economia, o mercado interno japonês acaba não se aquecendo. Ou seja, nós temos ali dois problemas dois aspectos que quando casados acabam gerando um problema muito grande para uma economia tal qual a economia japonesa, que é justamente a inflação conjugada com um decrescimento econômico, e que é justamente um caso concreto que chama bastante atenção, justamente ali, tendo em vista os futuros movimentos dos bancos centrais das principais economias e também a maneira com a qual o Banco Central brasileiro terá de reagir diante dessas flutuações, diante dessas medidas nas taxas de juros desses países. Tendo tudo isso em vista, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, e te aguardo até a próxima semana. Um forte abraço. Olá, amigos! Quero fazer um convite para você assistir o nosso programa Direito em Foco. Todas as quartas-feiras, 19 horas. Toda quarta-feira, 19 horas, nesse canal 13.2, canal Profissão. Venha conhecer assuntos jurídicos, entrevistas, notícias e informações dos sindicatos advogados do Estado do Paraná. Direito em Foco. Para você, toda quarta-feira, 19 horas. Retornamos com o nosso programa Direito em Foco, produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Quero fazer vocês um convite agora. No próximo bloco, teremos o Direito em Pet. Não. Direito em Vet. Direito em Vet. Daqui a pouquinho. Já, atenção, você que está vendo a gente agora, daqui a pouquinho, Momento Pet, aqui no programa Direito em Foco. Vocês aguardem. Aguardem que eu vou contar para você já. Vamos de notícia por enquanto, doutor Vitor Hugo, mas antes, deixa eu fazer um convite para todos os advogados do Estado do Paraná, doutor Vitor Hugo Loureiro, para estarem com a gente no sindicato, né? Claro, é a Casa do Advogado, sinappr.org. Você é advogado de todo o Estado do Paraná, venha participar do sindicato, basta entrar nesse site, sinappr.org, você vai conhecer o sindicato e já pode fazer sua inscrição. Ele é muito importante, nós estamos interiorizando o sindicato para fazer contrato coletivo de trabalho para os advogados, regime CLT, das sociedades de advogado ou das empresas. Então, estamos aí para intermediar, melhorar essa relação entre patrão e empregado, ok? Ok, maravilha. A notícia, doutor Vitor Hugo. Vamos lá. Tudo pela maritaca. Quem que disse isso? Magistrado solta preso por tráfico e critica policiais por teatro de horror. Agora explica pra gente ver o que aconteceu aqui, doutor Vitor Hugo. Meu Deus do céu. Desembargador Alcides da Fonseca Neto, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele concedeu habeas corpus determinando a soltura de um homem preso em flagrante,
após tentar se livrar de 11 pinos de cocaína que estavam vazios durante a operação realizada por policiais em uma residência. Espera aí, eu já tenho uma dúvida, né? Se o pino estava vazio, tinha pino, mas estava vazio. Na decisão, ao considerar ilegal a entrada na residência do acusado, o magistrado criticou a atuação dos policiais. Segundo consta, durante o depoimento, os policiais alegavam que apesar do homem por várias vezes não ter autorizado a entrada na residência, eles o convenceram a autorizar o acesso, após avistar uma maritaca no interior da casa com supostos sinais de maltrato. Eles pegaram um passarinho, você está machucando um passarinho, tal. Eu não estou procurando droga, nosso problema é o passarinho, a maritaca que está lá. Alcides da Fonseca Neto, né, o desembargador, destacou ainda que somente pretos e pobres passam pelo constrangimento de terem suas casas invadidas e que não acontece em áreas consideradas mais nobres da cidade. Estamos falando aí da Zona Sul, Ipanema, Leblon, Copacabana, Ipanema, olha lá. Segundo ele, trata-se de um verdadeiro teatro de horror, voltado quase sempre para os jovens, pobres, pretos, moradores da periferia, de alguma comunidade, favela, né? Salvar a maritaca e prender o homem, que hoje vale menos do que uma ave, disse o desembargador. Mas ele estava bravo, hein? Tava nervoso, hein? O desembargador correlacionou a aplicação da súmula 70 do Tribunal de Justiça à seletividade penal, de modo, segundo ele, atingir pessoas miseráveis e que viola a dignidade da pessoa humana. O contraditório e a ampla defesa caracterizando o racismo. Misturou muita coisa, Claudinei. Misturou alhos com bugalho, rico com pobre, preto com branco. Doutor, é aquela história, né? Se a polícia se excedeu, conceda-se o habeas corpus. Se não se excedeu, não interessa se é rico, se é pobre, se não é. E eu vou dizer uma coisa que eu conheço muito bem, meus filhos moraram no Rio de Janeiro. Se tem uma coisa que funciona no Rio de Janeiro, chama Blitz da Lei Seca. Né? Ô, rapaz, como aquilo funciona. Como funciona? Meu filho, que um dia ainda vem para dar entrevista aqui, pode até informar isso aí. Ele hoje aqui em Curitiba, se ele vai num aniversário, numa festa, num churrasco, ele não vai de carro. Ele pega o Uber, vai na festa e volta de Uber, porque vai, claro, evidentemente, é um jovem, vai beber alguma coisa, não voltará dirigindo o próprio carro. Ele aprendeu isso no Rio de Janeiro, porque lá não tem, lá pode ser juiz, pode ser desembargador, pode ser artista da Rede Globo, como foi parado, não interessa. Parou, ficou de perna bamba lá, ela fala, tá preso. Aprende, a pessoa aprende o carro. Então, ensinaram isso no Rio de Janeiro. E se funciona uma coisa, é isso aí. Agora, essa questão aí, desembargador, misturou para mim muita coisa que não deu certo. Pois então. Vamos lá. Vamos lá, porque agora tem mais uma coluna, doutor. Tem. Isso, vamos ouvir, então. Volta já. Olá, sou Laércio Esteves, advogado tributarista. E hoje eu quero fazer aqui um pequeno comentário sobre o direito tributário. As pessoas me dizem que o direito tributário é o mais difícil, é o mais complexo de compreender. Eu compreendo direito penal, compreendo direito civil e o direito tributário é difícil. Eu diria para você, vou passar aqui 2 dicas, na verdade 3. A coisa mais importante de um tributo que você tem que identificar é o fato gerador. Então, tem fato gerador de imposto de renda, tem fato gerador de ICMS, PIS, agora vem o CBS, vem o IBS. Então, todos os tributos, eles têm um fato, ou seja, um fato econômico que ocorre sobre aquele fato econômico que será tributado. E, geralmente, esses fatos já vêm até descrito na Constituição Federal. Então, a própria Constituição Federal, quando divide as competências ali, ela já outorga o fato gerador, ou seja, ela já elege o fato gerador que será tributado. Então, o fato gerador está na Constituição e depois ele vem detalhado na própria regulamentação, na lei ordinária ou na lei complementar.
Então, é compreendido o fato gerador e, por exemplo, vamos aqui fazer uma pequena... Vamos supor, você tem o ICMS, e o ICMS incide, por exemplo, sobre circulação de mercadorias. Então, esse é o fato gerador. Mas nem sempre esse fato gerador é tributado. Por que não é tributado? Porque tem uma isenção, tem uma imunidade, tem uma dispensa de pagamento. Então, o fato gerador ocorreu, mas não tem a tributação. E vamos aqui passar para o próximo ponto que você deve entender. O primeiro é o fato gerador, ou hipótese de incidência, como os muitos chamam. O segundo, que é mais difícil, esse sim é complexo, é a base de cálculo. Cada tributo tem uma base de cálculo, vocês acreditam? Então você tem base de cálculo para imposto de renda e às vezes muda a base de cálculo para imposto de renda pessoa jurídica, pessoa física, tem o Simples que tem uma base de cálculo, o ICMS tem base de cálculo, cada um tem a base de cálculo. E a base de cálculo, o que é? É a mensuração da hipótese de incidência, ou seja, a base de cálculo, ela mensura, ela mensura o fato gerador. E aí, mas e por que ela é complexa? Porque quando você vai determinar o cálculo, a mensuração, aí sim vem a lei ordinária, e a lei ordinária tem muito detalhe. Por exemplo, tem situações que determinada grandeza compõe a base, outras não compõem. Por exemplo, quando você recebe um desconto, o desconto compõe a base ou não compõe a base? Tem determinados descontos que compõem, outros não compõem. Então, aonde que você deve, assim, gastar muita energia quando você for estudar o direito tributário? Na minha visão, é a base de cálculo. Porque todo o aprendizado que tem hoje no direito tributário é em cima da base. A base de cálculo é a coisa mais importante. Então, e nós temos, às vezes, base de cálculo de compra de insumos, base de cálculo de venda de produtos. Então, a base, e cada tributo tem os seus detalhes, as suas peculiaridades. E uma outra coisa que você deve conhecer, então, você conhece o fato gerador quando tem o tributo. A base de cálculo, que é muito detalhe, e tem a alíquota. Então, por exemplo, vamos supor um cálculo muito simples, assim, do IPTU. O IPTU, qual que é o fato gerador? Basta você ter uma propriedade territorial urbana. Tendo a propriedade, o que você tem? Qual é a base de cálculo? Aí vem a complexidade. A base de cálculo é o valor venal do imóvel, é a planta que tem lá na prefeitura. Qual que é a base? Então, a base que é objeto de muita discussão. Isso nós estamos falando do imposto simples, assim, simples de ser assimilado. Então, eu tenho o fator gerador, base de cálculo, alíquota. Quando, por exemplo, aí tem uma fórmula que eu aprendi lá na faculdade que o professor ensinou, olha, você quer aprender um tributo? Tem uma fórmula mágica. É o imposto igual base de cálculo versus alíquotas. Então eu compreendi a base de cálculo, só aplico a alíquota. A consequência que é o imposto que vem na sequência. Serve para todos os tributos? Serve. Então aqui vai a minha mensagem. Se você quer conhecer o direito tributário, estude a base de cálculo, porque o fato gerador já é fácil de compreender. A alíquota é fácil também de você compreender. Sempre tem uma alíquota, por exemplo, imposto de renda, 27,5%. Então, você já tem uma alíquota. O que você falta? O imposto. O que é complexo? A base de cálculo. Então, fica aqui o meu recado. Muito obrigado, Laércio Esteves, e aguardo você no próximo programa do Direito em Foco. Um abraço. Olá, amigos! Quero fazer um convite para você assistir o nosso programa Direito em Foco. Todas as quartas-feiras, 19 horas, toda quarta-feira, 19 horas, nesse canal 13.2, canal Profissão. Venha conhecer assuntos jurídicos, entrevistas, notícias e informações dos sindicatos advogados do Estado do Paraná. Direito em Foco.
para você toda quarta-feira, 19 horas. Programa Direito em Foco, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Estamos aqui no canal 13.2, canal Profissão do Super Canal 13 da Uninter, Grupo Uninter. E hoje nós estamos recebendo aqui o Eros, o Eros Gomes, né, Eros? Tudo bem? Perfeito, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, ele é especialista em marcas, né? Então ali, o nosso Direito em Foco aqui, ó, é uma marca, né? Estamos divulgando a marca, tem cartão de visita, tem aí a logo. Então, é desenvolvimento de marcas, né? Você vai encontrar ele no Instagram, @cross.ds, né? CROSS.ds. Está aparecendo aqui nos caracteres, mas fica bem marcado aí, né? Vamos falar da identidade, né, de uma marca, né? O que é uma marca é desenvolvida, o porquê, né, para ela identificar o comércio, a empresa, o profissional liberal? Perfeito, é extremamente importante, eu até comparo com a própria identidade da pessoa. Sim. A marca também tem uma identidade e a identidade de marca é muito importante para se destacar no mercado. Muito bem, né? E qual é essa importância? Então vamos falar bem especificamente a importância dessa identidade da marca. O que faz ressaltar a marca entre os produtos, entre os profissionais, entre as empresas? Num mar de opções que você tem de produtos de todos os tipos, né? Quando você entra no mercado, você vai numa gôndola, por exemplo, de água sanitária, e existe uma série de produtos que você pode escolher. Sim. E quando essa identidade é bem construída, facilita a venda desse produto, uma vez que é mais fácil para essa pessoa encontrar esse produto. Muito bem, eu entendi o produto. O produto, lógico, ele está ali também, tem uma embalagem, né? Tem uma caixa já identificadora, um modelo, já chama atenção por isso mesmo, né? A grande marca das marcas chama-se Coca-Cola também, né? Quem que não sabe, todo mundo já nasce sabendo o que é uma Coca-Cola, né? É o que marca, é cores que marca, o nome, né? Essa marca. E quais são, assim, vamos dizer, os elementos-chave que compõem para você identificar uma marca? Você vai lá numa empresa, um profissional liberal, o que você quer saber deles para desenvolver a marca? Muito desse processo de entender quem você é importante, esse passo anterior de você saber quem você é e a mensagem que você quer transmitir. Sim. E a partir disso você pode usar várias ferramentas, por exemplo, a iconografia, que é você realmente criar um símbolo que represente boa parte daquilo que você está oferecendo como serviço, como produto. As cores são extremamente importantes, fazer uma escolha estratégica de cores, sabendo que público que você quer atender. Né? Não faz sentido, por exemplo, imagine uma firma de advocacia que fosse toda rosa. Talvez não combinasse muito, visto que esse nicho é um pouco mais conservador. Então, você pensar em todos esses elementos anterior até você fazer essa E também você deve ter uma gama também, né? A gente vê até pelo nosso tradicional Word, né? A tipagem de letra, né? É impressionante a tipagem de letra, que você tem as caixas, tipos de letra que tem chamado de vários nomes e tudo mais. Então, também para escolher essa letra, né? Que bem identifica ali um pouco o texto, o nome, né, daquela pessoa, não é? Sim, a tipografia ela também tem uma capacidade de transmitir certas emoções. Sim. E certos valores também. Então, por exemplo, para uma firma de advocacia, geralmente é uma fonte serifada, que traz aquela coisa mais tradicional do poder, da governança, que as pessoas estão esperando, afinal, quando elas entram num site, quando elas estão naquele ponto de contato, eu estou procurando uma firma de advocacia. De repente, se eu entro em um site, eu vejo uma fonte mais animadinha, uma Comic Sans, talvez poxa, mas será que essa firma é séria realmente? Então, e aí eu pergunto, né, porque a gente quer saber se a pessoa não desenvolve ou não tem essa marca, ela é o contrário, né, então ela não tem uma identidade para ser reconhecida, né? Eu diria que é o enxoval inicial de qualquer empresa. Sim. Ela precisa se identificar de alguma forma e se diferenciar dos outros. Tá, pela marca, exatamente. E os desafios enfrentados, né? Agora vem aquela parte da inspiração, né? A inspiração,
É só inspiração, tem técnica, como é que se desenvolve naquele momento, né? Até quanto tempo leva entre você ser contratado para desenvolver uma marca? Explica melhor essa situação aí. Ao longo dos 8 anos que eu trabalho com design diretamente, você tem que construir essa força técnica realmente de conseguir entregar algo, né, bem construído, bonito, que tenha toda a ciência por trás. Mas é impossível você construir uma marca forte sem você alinhar isso à estratégia de negócio. Então, quando eu sou contratado por um cliente, eu faço um raio-x realmente do que é o negócio dele e como o meu trabalho vai ser alinhar toda essa estratégia de negócio com a estratégia de marca. Diz uma coisa, Eros, tem aquela situação da emoção, onde você leva e faz a apresentação da marca, né? Normalmente é uma cartolina que você vai expor, né? E faz aquela reunião. E você sente naquele momento uma realização, ou seja, que as pessoas falam, puxa, era isso que eu estava procurando, olha, né? Você sente essa emoção? Sim, e isso é muito comum, justamente porque eu olhei para o negócio e eu trouxe algo para aquele cliente que é o que ele esperava. Tá. Dado todo o processo que a gente fez de briefing, de roteiro, de que a gente realmente fez esse raio-x do que é a empresa dela e conseguiu criar elementos que realmente identificassem ela da forma que ela queria. Muito bem, você tem uma outra situação também, que é aquela marca que já existe, antiga, tradicional, e você faz vamos chamar de um upgrade, né? Uma atualização, uma modernização da marca. É possível também, Eros? É possível e muitas vezes necessário. Sim. Tem dias atrás nós trabalhamos com uma empresa de Tubarão, a Copagro, uma cooperativa de agropecuária, em que nós fizemos o redesign da marca, fizemos redesign das embalagens, criamos outras marcas de produtos que eles estavam expandindo e essa marca já tinha mais de 50 anos. Sim. E vai diminuindo aquela lembrança de marca, né? Tá. Vai caindo um pouco no esquecimento, é necessário dar aquela refrescada realmente. Ou seja, na verdade, provavelmente é o mesmo produto com uma nova roupagem, uma nova, né? E aí impulsiona as vendas, o vendedor que vai expor lá aos lojistas, aos donos do supermercado, a gente diz, olha, temos essa embalagem diferente, moderna, né? Normalmente é acompanhado lá com os expositores e tudo mais, para dar essa mudança de marca, né? A empresa investe também na publicidade para divulgar essa nova marca, não é? Perfeito. Quando você começa a construir essa marca, é importante você também investir na performance, ou seja, você realmente pagar algumas mídias para falarem um pouco e maximizar esse potencial que você já criou. Muito bem. Eros, quero agradecer a sua presença. Ficou aparecendo aí o Instagram, que é o modo mais rápido de entrar em contato, conversar com ele, saber dessa situação de criação de marcas. Eu desejo sucesso, tá? Apareça mais vezes, estamos aqui para divulgar um bom trabalho, ok? Muito obrigado, doutor. Programa Direito em Foco, vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Olá, meu nome é Andréa Rudavaz, eu sou advogada, professora, sou doutora em Direitos Fundamentais e Democracia, mestre também em Direitos Fundamentais e Democracia e estamos aqui para trabalhar um pouquinho no Direito em Foco, algumas reflexões importantes do direito constitucional a partir de uma perspectiva para o direito sindical. Eu, particularmente, penso que nós temos que refletir a respeito do papel democrático da Constituição, do papel que a nossa Constituição de 1988 traz. Nós temos uma Constituição democrática, uma Constituição pluralista, uma Constituição solidária, voltada ao bem-estar social, à proteção da dignidade humana, à proteção e à prevalência dos direitos humanos, entre outros princípios e outros pilares que sustentam esta Constituição. E quando nós falamos em direito sindical, em acesso ao direito sindical, em democratização do direito sindical, nós devemos refletir, principalmente no Brasil, a perspectiva do direito sindical a partir da democracia, a partir de uma perspectiva em que o trabalhador ele tenha acesso ao direito sindical de forma ampla, de forma irrestrita e de forma democrática. O nosso artigo 8º da Constituição, ele apresenta
o direito à livre associação, à livre formatação, condução, criação, alteração e organização sindical. Quando nós falamos do caput do artigo 8º da Constituição, nós temos a liberdade sindical. Porém, o inciso 1º também. Quando nós falamos do inciso 2º, nós temos uma limitação na Constituição, qual seja a limitação ao sindicato único por categoria, limitado a um município como base territorial mínima possível para a criação de um sindicato. Pois bem, quando nós olhamos sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, o que vem a ser esse Estado constitucional cooperativo? Ele é um Estado aberto interna e externamente à sua legislação, não é? E este Estado, uma vez reconhecido como um Estado constitucional cooperativo, ele tem deveres, ele tem elementos que a consolidam. O Brasil, a Constituição de 1988, ela é uma Constituição reconhece o Estado brasileiro como um Estado constitucional cooperativo. Logo, não há dúvidas que no Brasil nós devemos implementar as normativas, as instruções, não é? O próprio catálogo de proteção à dignidade da pessoa humana. E este elemento, dignidade da pessoa humana, proteção aos direitos humanos enquanto direitos universais, eles devem ser analisados quando do acesso ao direito sindical no Brasil. Hoje, o Brasil, no sistema de sindicato único, ele trabalha sob uma perspectiva de limitação da liberdade, que é um assunto muito mais amplo e muito mais complexo e que nós podemos abordar sobre diversas perspectivas. Porém, o que eu chamo a atenção? Este Estado constitucional cooperativo, democrático, solidário, plural, ele oferece uma interpretação e ele demanda uma interpretação constitucional voltada aos elementos democráticos. Olha, se nós temos uma Constituição cooperativo, um Estado constitucional cooperativo, nós temos que pensar e interpretar a Constituição sob esta perspectiva. Quando eu tenho um artigo, um elemento, um inciso, uma linha, eu tenho que trabalhar sob a perspectiva do Estado constitucional cooperativo, ou seja, sempre primando pela melhor proteção do trabalhador, que é o destinatário do sindicalismo, da própria razão existencial do sindicato. O sindicato, ele existe para fortalecer as relações de trabalho, para proteger, para auxiliar o trabalhador, principalmente na construção de um trabalho decente, de um trabalho humano, de melhores condições, de garantias ao trabalhador como um todo. O sindicato, ele é um pilar elementar na construção de relações laborais fortes, de relações laborais dignas, decentes e que tragam resultados para a sociedade. É preciso compreender que um sindicato forte, ele trabalha lado a lado com o Estado, lado a lado com a sociedade, lado a lado com o próprio trabalhador e com a empresa. Esta é uma perspectiva a ser analisada a partir do Estado constitucional cooperativo, esse Estado que trabalha em sintonia e em harmonia com a sociedade como um todo, e inclusive com as instituições. No caso em tela, a minha reflexão ela se dá a partir do sindicato e a sua fundamental importância num Estado democrático de direito, como é o Brasil. Olá, meu querido amigo, estamos aqui na nossa coluna de Direito Imobiliário, mais uma vez, para trazer uma temática muito importante para todos nós, que envolve a compra e venda de imóvel, especialmente aquele imóvel lá que você vai comprar no estande de vendas, que é aquele imóvel na planta, que a gente sempre comenta aqui na nossa coluna. Nesse caso, envolve um problema havido entre corretores em razão da apresentação de imóvel para um determinado cliente. Ou seja, um dos corretores
que apresentou um imóvel a um cliente se sentiu no direito de cobrar pela comissão de corretagem, ou seja, pela intermediação do negócio, porque ele não teria recebido o valor daquele cliente, apesar do cliente ter adquirido uma unidade naquele empreendimento. Mas vejam que, apesar deste corretor ter ajuizado a ação para pleitear, exigir o pagamento da sua comissão, não foi isso que ele obteve, porque a ação foi julgada improcedente. Aí você pode me perguntar, mas por que, Débora? Porque se ele apresentou o imóvel, como que a ação foi julgada improcedente? Foi pelo seguinte motivo, porque muito embora ele tenha apresentado esse imóvel àquele cliente, o imóvel adquirido na unidade não foi necessariamente aquele imóvel apresentado. Mesmo porque, à época da visitação, aquele imóvel sequer existia ainda. Então, nesse caso, esse foi o primeiro ponto de análise do juiz. Mas tem um outro ponto aqui que é de fundamental importância para todos nós, que é o fato de o corretor efetivamente trabalhar para que a venda aconteça, a compra e venda aconteça, para que o negócio seja efetivamente celebrado. Porque este corretor que entrou com a ação pedindo essa indenização, ou seja, o pagamento correspondente à sua comissão, não contribuiu para o fechamento daquela venda, para a celebração daquele negócio. Quem o fez foi um outro corretor que sim, aí contribuiu, levou, fez a visitação, também ali trabalhou com a documentação necessária para que aqueles adquirentes, compradores, efetivamente comprassem aquela unidade, ou seja, fez o seu trabalho de acordo com aquilo que a gente espera, de acordo com aquilo que está, inclusive, na nossa legislação. Tanto foi que ele sim recebeu o valor correspondente ao trabalho que ele realizou. Então, nesse sentido, a decisão no processo foi proferida levando em consideração o trabalho que foi desenvolvido pelo corretor que contribuiu necessariamente para que o negócio fosse celebrado. Então, nesse sentido, gente, o que a gente tem que pensar, né? Muitos contratos aí estão já contemplando a possibilidade de que o corretor, no caso, vai receber pela sua intermediação. Mas qual seria essa intermediação? O que consta nesse trabalho de intermediação? Então, a gente sempre tem que pensar que o trabalho, essa aproximação, né, ela tem que ser muito mais do que uma mera aproximação entre vendedor e comprador. Não é simplesmente estou apresentando, eu sou o corretor do imóvel, estou aqui apresentando você, vendedor, para o comprador e vice-versa, né, ou o comprador ao vendedor. É muito mais do que isso, né? Aqui, pelo que a gente depreende dessa decisão, há necessidade do trabalho efetivo, né, ser realizado, de ter aquele corretor trabalhado para que aquele negócio fosse então realizado, para que aquela compra e venda acontecesse. Daí porque a importância de se primar aí nesta situação de contrato de compra e venda, intermediação de contrato de compra e venda, que o corretor consiga então alcançar esse resultado ao final, promover esse resultado prático para o seu cliente, a fim de que ele possa de fato também fazer jus, receber a sua remuneração pelo trabalho prestado. Porque do contrário, a gente pode ter um resultado desfavorável aí numa eventual demanda. Por isso que nós temos que nos atentar a essas questões. Isso inclusive é um importante precedente judicial. Foi uma decisão proferida lá, 24ª vara lá do Foro Central de São Paulo. Então, se essa decisão for realmente utilizada como um precedente aí no país, pode ser que a gente tenha aí situações sendo decididas da mesma forma em outros processos. Então, gente, o que fica aqui para nós não vale apenas a aproximação, não vale apenas dizer que trouxe o cliente, mas, sobretudo, vale dizer que você trabalhou e que o seu trabalho culminou, então, na celebração desse negócio, na compra e venda que realmente aconteceu. Porque, do contrário, a gente pode ter um revés aí que nos prejudica, acarreta insucumbência, depender aí do valor que for
perseguido no processo. Então tem toda uma consequência que pode ser muito bem afastada se você conhece o seu direito, em especial aqui esse direito tão importante que envolve a área imobiliária e aqui a compra e venda de imóveis e a atividade do corretor. Tá certo, pessoal? Então, sendo isso que eu tinha para trazer para vocês, me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais do direito imobiliário, em especial aqui dessa situação tão importante que é experimentada no nosso dia a dia aí na compra e venda de imóveis. Um grande abraço e até a próxima! Continuamos, é o programa Direito em Foco, um programa do SINAP, que é o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, e eu prometi que nesse bloco agora teríamos o Direito em Pet. Aí ele aí, ó. Queremos apresentar para todos vocês aqui, esse aqui é o Banha, o nome dele é Banha, é do meu filho Vinícius, tá passando umas fériasinhas na casa do vovô, então é o meu netinho, e tá aí o Banha porque, assim, eu acho que a pessoa ter um animalzinho de estimação ensina cordialidade, educação. Meus netos todos brincam muito, sabem, né, como cuidar. Então, tá aí o menininho. E é o Vet Pet, né? Tá aqui o Banha. O Banha. Como é que tá? Não, e na gravação desse programa, ele ficou o programa inteiro aqui. Vocês escutaram algum latido? Não latiu, educadinho. Não. Aí toda uma produção na nossa frente, acompanhou a gravação, aí ó, todo... Né? Olha que atleticano ele, doutor Vitor? Com certeza, né? Atleticano? Com certeza, né? Olha lá, olha o vermelho aqui, olha lá. Olha a gravata aqui, ó. Olha lá, eu tô falando. Campeão do estado, bicampeão, né? Estadual. Próxima vez combinar com você com o Banha. Desculpe os coxa branca, né? Meu vice-presidente, Carlos Roberto Menosso, né? Acontece, né? Doutor Laérdio. Um abraço aos coxa branca, o Laérdio aí também, coxa branca. Tá, fazer o quê, né? Tá tudo bem, né? O sol, né? Nasce assim. Bom, e na Sul-Americana, hein? E na Sul-Americana. 4-1, 6-0. Voando. Mas é programa esportivo isso aqui, ó? Não. Então vamos embora. Hoje, o meu querido Banha, você vai acompanhar a última notícia com a gente. Notícia, vamos embora. Porque estamos no derradeiro bloco do programa. Vamos embora. Advogado se revolta com decisões opostas no Tribunal de Justiça de São Paulo. E, ó, a fala dele, aspas, tem que rezar pra Exu. Um advogado indignado com uma decisão, né, no TJSP, redigiu o recurso alegando uma situação de insegurança jurídica no TJ. Bom, aí volta dele. Ele diz que 2 casos semelhantes, nos quais figura como corréu, foram julgados pelo mesmo colegiado, ou seja, da 13ª Câmara de Direito Privado, de forma diferente. Em ambos, o causídico solicitou o benefício da justiça gratuita, mas em um deles o pedido foi indeferido, e no outro foi deferido e no outro não foi deferido, foi negado. E mais, o julgador utilizou como um dos parâmetros para o indeferimento o fato que ele ostenta a nobre profissão de advogado. Basta ser advogado para ser rico, não tem problema de dinheiro, né? Não é bem assim, não. Apesar da decisão, do causídio afirma que a contradição tiraram a credibilidade da justiça. Aí já está desabafando, né? Atualmente, a interpretação da lei na jurisprudência muda mais rápido do que resultado de jogo de futebol. Aí ele faz um monte de analogia, né, doutor? Se perdeu um pouco aí. Na atual conjuntura, os advogados não basta fundamentar legalmente, mas e torcer que o julgador esteja de bom humor e pode rezar para Exu também. Doutor, misturou os negócios aí, né? Pegar um trevo de 4 folhas ou qualquer outra que possa influenciar a balança da justiça, né? Nessa decisão, um conceito ficou relativo, né? Porque uma Câmara aprovou, outra não. E ao invés de esperar pela aplicação de lei, coerência, teve essa previsibilidade, não tem, ficou lamentável essa situação. O advogado ficou bravo, despejou, brigou, não foi atendido. Paciência, né? Mas nossa solidariedade ao advogado, que afinal é um colega nosso, temos que lutar mesmo, tem um direito, recorre, né, doutor? Vamos recorrer. Aliás, até nos antigamente nós tínhamos os famosos embargo infringente, hoje em dia não tem mais, né, Laércio?
não tem mais o embargo infringente, que era quando dava votos de 2-1, por exemplo, nós entrávamos com o embargo infringente, que era para reforçar o voto contrário à tese que nós queríamos, para ver se unificava a Câmara, né? Reforçando. Então, hoje em dia já não tem mais, mas tem embargo de declaração, enfim, tem como recorrer. É isso? Exatamente. Banha, o que você achou disso? Aí, Banha, o que você acha? Qual é a sua opinião, Qual Banha? a sua opinião sobre o assunto? Lá, qual é a sua opinião? Nenhuma. Você é contra ou a favor? Tá querendo dormir. O Banha tá querendo dormir. E eu também vou dormir, doutor Vitor. Vambora, terminou? Vambora. É o epílogo? Já Epílogo, terminou? acabou. Então, gente, eu queria desejar aí uma boa semana, que Deus abençoe todas as famílias. Estão esperando o seu contato. O QR Code está aqui na tela. Aponte o seu celular, mande uma mensagem, um salve, diga de onde você está assistindo o nosso programa, né? Peça alguma informação, Sim. indique aí entrevistas, entrevistados. Estaremos aí para atendê-los, né? Porque o programa realmente só existe porque você está aí do outro lado nos assistindo. Abraço pra vocês, até o próximo programa. Tchau, Banha. Tchau, doutor Vitor. Até mais. Tchau, Dudu. Tchau, Ney.